Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera, todo o Brasil, chegamos com mais uma aula, mais um encontro, aqui estou de novo, professor Brian, pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, sempre levando o meu trabalho e eu aprovo concursos até você, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia e vamos com tudo em mais uma aula, continuar discutindo a questão da proporcionalidade, legal? Convido você, se você não assistiu, assista a aula que tem título lá de razão e proporção. Aquela é a primeira oportunidade, a primeira ocasião, onde eu começo a discutir elementos que são considerados realmente básicos no estudo da matemática, legal? Agora nós vamos para um segundo momento, uma segunda etapa, e vou explicar a você como se faz a chamada divisão proporcional, como se trabalha, como se faz uma divisão de forma proporcional, legal? E claro, mais uma aula começando, você é meu convidado e já vamos direto, frase da nossa aula. Olha só a frase: sem atitude, o pensamento positivo não serve para nada, legal? Só pensar positivamente sem atitude de nada adianta, ok? Começando então, bora lá entender um pouquinho sobre a ideia da divisão proporcional, legal? Veja, quando você fala em dividir, é uma operação, legal? Operação de dividir. Proporcionalidade é a igualdade de duas razões, é a igualdade de duas frações. O que vem a ser, literalmente, a ideia de dividir de forma proporcional. Fácil. A divisão proporcional, meus queridos, é basicamente uma divisão onde cada fator não revela resultado igual ao outro. Então, por exemplo, quando você pensa o seguinte, olha, aquele que trabalhar mais deverá ganhar mais. Olha, se aquele que trabalha mais deve ganhar mais, automaticamente os salários são diferentes. E aí começa a surgir a divisão proporcional. Então a divisão proporcional é uma divisão onde cada membro não tem direito à equidade, não é tudo igual. Não é pegar 50 e dividir por 5, por exemplo. Nesse caso, você pega 50, um vai ficar com 8, outro vai ficar com 10, outro vai ficar com 20, tudo dividido de forma não igual, legal? Maravilha! Para você entender o conceito de divisão proporcional, existem ainda alguns pré-conceitos para você entender. Vamos começando com o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá! Primeiro, grandeza é tudo aquilo que a gente pode de alguma forma medir ou contar, perfeito? Tudo que for medido ou contado, grandeza. Proporcional, você sabe que é a igualdade de duas frações. E o que vem a ser o diretamente, ou o que vem a ser grandezas diretamente proporcionais? Vamos lá. Veja, duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando eles tiverem na sua essência essa característica que aparece na caixa ali. Olha só. Quando uma das grandezas cresce, a outra grandeza também cresce, proporcionalmente à primeira. Perfeito? Então repare, quanto uma grandeza cresce, a outra grandeza cresce de forma proporcional à primeira. Veja, grandezas diretamente proporcionais têm isso já na sua essência. A característica da comparação delas é uma característica diretamente proporcional. Por exemplo, em uma fábrica, você concorda comigo que quanto mais funcionários são contratados, significa basicamente que maior será a produção? Você concorda comigo? Em uma fábrica, quanto mais pessoas estão trabalhando, significa que maior vai ser a produção daquela fábrica. O aumento de uma grandeza faz com que a outra cresça também. Agora, de forma proporcional. O que significa isso? Pense assim, olha, se nós contratarmos 10 vezes mais funcionários para trabalhar, a nossa fábrica tem que produzir 10 vezes mais peças, 10 vezes mais produto final. Ou seja, uma variação de uma grandeza produz um efeito proporcional na outra. Vamos pegar o seguinte, ó. Quanto maior é a quantidade de horas trabalhadas, naturalmente, maior deve ser a remuneração, o salário. Quanto mais se trabalha, mais se ganha. E isso são grandezas
que se comportam de forma diretamente proporcional. O aumento de uma produz o mesmo efeito ou mesma variação da outra. Claro que o contrário também vale. Ou seja, se eu tiver menos pessoas trabalhando, elas vão potencialmente produzir menos. Quanto menos horas se trabalha, pode ser que menor seja a sua remuneração. Legal? Grandezas que quando você muda uma, muda-se a outra, comportamento diretamente proporcional. E não pense na exceção. Ah, mas tem um primo meu lá que nem trabalha e ganha um monte de dinheiro. Cara, não. Eu estou falando de regra. A regra é grandezas diretamente proporcionais. Quando você altera uma, se espera o mesmo efeito na outra. Beleza? Agora, tem um outro tipo de grandeza. Porque a galera fala assim, Brian, mas isso acontece sempre, né? Quanto mais de um, mais do outro. Não existe caso contrário. Claro que tem. Nós temos aqui outro tipo de comparação entre grandezas. As conhecidas grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? Grandezas que têm comportamento inversamente proporcional, elas têm a seguinte característica. Veja o texto, olha só. Enquanto uma das grandezas cresce, a outra grandeza decresce de forma proporcional à primeira. Ou seja, basicamente, duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando você faz o aumento de uma e causa uma redução na outra. É impossível isso. Como que eu vou aumentar uma coisa e diminuir outra? É impossível, não vai acontecer. Vai sim. Pense comigo o seguinte, olha. Quando você sai atrasado de casa, geralmente você toma um banho mais rápido, faz uma refeição super rápida, pega o seu carro, ou a sua condução, ou a sua bicicleta, ou corre para tentar chegar no horário combinado. Legal? Esse comportamento é um comportamento para muitos rotineiro, mas revela uma característica, uma essência dos números, que é a seguinte. Você concorda comigo que quanto maior é a velocidade, ou seja, quanto maior seja a velocidade, menor vai ser o tempo do nosso trajeto? Sim ou não? É natural que um aumento da velocidade traga uma redução no tempo. Você faz com uma velocidade maior para fazer o percurso com um tempo menor. Se for possível dobrar a velocidade, você vai gastar metade do tempo. Concorda comigo? Ou seja, o aumento de uma grandeza produz uma redução na outra. Essa é a essência. Entenda, duas grandezas são diretamente proporcionais. Ou duas grandezas são inversamente proporcionais. Ou o aumento de uma provoca um aumento da outra, ou o aumento de uma provoca uma redução da outra. Legal? Isso no contexto. Agora, vamos entender basicamente usando números. Olha só, quando você pega o preço da batata, 1 quilo de batata custa R$ 4,00. Se for possível comprar 5 vezes mais batata, você vai pagar 5 vezes mais caro. Ou seja, 5 quilos de batata custando R$ 20,00. Legal? 10 quilos de batata custarão R$ 40,00. Mais batata, mais caro. Aumenta uma, aumenta a outra, comportamento diretamente proporcional. Vamos entender velocidade com tempo agora? Olha lá, velocidade e tempo. Se fosse um percurso feito a 50 km por hora, demoraríamos 4 horas. Pense comigo o seguinte, olha, se for possível fazer 2 vezes mais rápido, ou seja, dobrar a velocidade. Pense, você faria o percurso a 100 km por hora. O dobro da velocidade implica para nós metade do tempo. Ou seja, a 100 km por hora demoraríamos 2 horas. Perfeito? Legal. E se fosse 2,5 vezes mais rápido, dividiríamos por 2,5 o tempo. Perfeito? Então, o aumento da velocidade se espera uma queda, uma diminuição de tempo. Legal? Sabendo disso,
Vamos agora colocar um pouco de matemática, porque conceitualmente é uma coisa, mas na hora de problematizar, na hora de realmente entregar um resultado, você vai precisar fazer conta, legal? E o que é operacionalmente trabalhar com essas grandezas? Vamos ver? Seguinte, ó, os números são ditos diretamente proporcionais? Atenção, matematicamente falando, olha só. Números diretamente proporcionais, então nós dizemos que x, y e z são diretamente proporcionais a MNO quando a divisão for constante. Ou seja, a divisão de x por m for igual à divisão de y por n, que por sua vez for igual à divisão de z por o. Se os números mantiverem o resultado da divisão, mantiverem constante esse resultado, eles são ditos diretamente proporcionais. Guarda isso com carinho, ó. Matematicamente falando, se a divisão for a mesma, os números são ditos diretamente proporcionais. Já números x, y e z são inversamente proporcionais a MNO quando a multiplicação, ou seja, quando o produto for o mesmo. Olha lá, x vezes m, y vezes n e z vezes o. Se a se a multiplicação for constante, ou seja, números diferentes, mas que quando multiplicados deixam resultados iguais, nós dizemos daí que eles são inversamente proporcionais. Legal? De novo, divisão constante, diretamente proporcional. Multiplicação constante, inversamente proporcional. Quer ver? Vamos mostrar para você em exemplos o que eu estou propondo. Veja, divida 51 em partes diretamente proporcionais a 2, 3, 5 e 7. Ou seja, vamos repartir o 51 em pedaços de 2, 3, 5 e 7. Pedaços diretamente proporcionais. Então entenda, olha, um pedaço x, o outro pedaço y, um pedaço z e um pedaço w, juntos tem que dar 51. Legal? Só que essa divisão, ela é feita de forma diretamente proporcional. E quando é diretamente proporcional, a divisão é constante. Como assim, Brian? Pense, x, um dos pedaços, quando dividido por 2, tem que ser igual ao outro pedaço y dividido por 3, que tem que ser igual ao pedaço z dividido por 5, que tem que ser igual ao pedaço w dividido por 7. Números diferentes, mas que quando divididos por 2, 3, 5 e 7, deixam resultados iguais. Mas deixa o resultado igual a quanto? A um k que eu não sei, ok? Repare, se x dividido por 2 tem que dar k, então o x é 2 vezes o número que eu não sei. Se y dividido por 3 tem que dar k, o y é 3 vezes o número que eu não sei. Se z dividido por 5 tem que dar k, o z é 5 vezes o número que eu não sei. E se w dividido por 7 tem que dar k, o w é 7 vezes o que eu não sei. Juntos, x, y, z e w tem que dar 51. Trocando 2k, 3k, 5k, 7k, na soma são 17k, dando 51, portanto o k é igual a 3. Perceba, o k não é o nosso resultado, mas agora eu sei que a divisão tem que deixar resultado constante 3. Pense, se o x é 2 vezes o k, o x é 2 vezes o 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Se o y é 3 vezes o k, é 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Se o z é 5 vezes o k, é 5 vezes 3.
5 vezes 3, 15. E o W é 7 vezes o K. 7 vezes 3, 21. Aí está os números divididos de forma diretamente proporcional. Percebam uma outra característica importantíssima que é a seguinte, olha. Na divisão diretamente proporcional, o maior número está associado ao maior valor. Ou seja, quem ganhou mais é porque tinha direito a um pedaço maior. Essa é a divisão diretamente proporcional. Perfeito? Mantivemos constante a divisão. Isso é técnica, é matemática sendo usada para fazer essa divisão diretamente proporcional. Legal? Mais uma? Bora, mais uma. Só que agora a gente vai fazer a divisão inversamente proporcional. Olha lá. Divida 130 em partes que são inversamente proporcionais a 2, 5 e 6. Ou seja, eu preciso de um pedaço x, preciso de um pedaço y, preciso de um pedaço z, que juntos vão dar 130. Legal? Só que essa divisão, como o próprio enunciado sugere, ela é uma divisão inversamente proporcional. Matematicamente falando, quando se fala em divisão inversamente proporcional, qual é o conceito? A multiplicação é constante. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A multiplicação de x por 2 precisa ser igual à multiplicação de 5 por y, que tem que ser igual à multiplicação de 6 por z. Quando a multiplicação é constante, dizemos que os números são inversamente proporcionais. Mas, Brian, ela é constante. Sim, não muda. Mas quanto é esse constante? Então, cara, eu não sei. Eu sei que são números diferentes que, quando multiplicados, deixam o resultado igual. Qual é o problema, ou qual é o objetivo aqui? É justamente buscarmos esse valor que deixa o resultado igual para encontrarmos o x, o y e o z. Agora pense comigo, ó, vamos usar um pouquinho de matemática. 2x tem que ser igual a constante k. Então só o x tem que ser k dividido por 2. 5y também tem que dar k. Então só o y é k dividido por 5. 6z tem que dar k. Então só o z é k dividido por 6. Concorda? O x é k sobre 2, o y é k sobre 5 e o z é k sobre 6. Legal? Juntos, x, y e z tem que dar 130. Vamos trocar agora pelo correspondente em k. X, k sobre 2. Y, k sobre 5. Z, k sobre 6. Igual a 130. Problemas? O problema aqui, né, moçada, é que nós estamos falando de uma adição de frações. E para adicionarmos duas frações, ou três frações, nós precisamos deixar os denominadores iguais. Portanto, essa história de somar k sobre 2 mais k sobre 5 mais k sobre 6 igual a 130 esbarrou agora no fato de termos denominadores diferentes. Vamos lá? Quando não aparece o denominador é 1, e eu convido você a pensar em um número, o menor possível, que seja possível de dividir por 2, por 5 e por 6. E aí, qual é um número que pode ser dividido ao mesmo tempo por 2, por 5 e por 6? Que está na tabuada do 2, está na tabuada do 5, está na tabuada do 6. Perfeito. Tem vários, mas o menor deles é o 30. Legal? Todos os denominadores serão 30. Só que daí nós temos aquela situação. Novos denominadores exigem novos numeradores. Ou seja, uma nova parte de baixo exige uma nova parte de cima. Por exemplo, para que o 2 virasse 30, eu precisei multiplicar por 15. Então vai ser k sobre 2, 15k sobre 30. Para o 5 virar 30, eu tive que multiplicar por 6. Portanto, k sobre 5 é 6k sobre 30. Para o 6 virar 30, eu tive que multiplicar por 5. 5 vezes 6, 30, 5k.
E para o 1 virar 30, eu tive que multiplicar por 30. E quando você faz 130 multiplicado por 30, deixa resultado 3.900. Legal? Quando todos os denominadores são iguais, graças à presença da equação, lembre-se que é uma equação, quando os denominadores são iguais, você pode dispensar por completo eles, ficando com 15k mais 6k mais 5k é igual a 3.900. Juntos são 26k igual a 3.900. E o valor do k sozinho é 3.900 dividido por 26. Quando você faz 3.900 dividido por 26, encontra k igual a 150. Lembre-se, 150 não é a nossa resposta, não é esse o caso, tá, gente? Não é o 150, mas eu preciso desse 150 para encontrar a resposta, uma vez que o x, vamos voltar ali, eu tinha que achar o x e o yz para dar 130. O x é k sobre 2, 150 dividido por 2. Quanto que é 150 dividido por 2? 75. O y é k sobre 5, 150 dividido por 5. 150 dividido por 5 dá 30. E o z é k sobre 6, 150 dividido por 6, que dá 25. Repare, a soma deixa resultado 130. E uma outra curiosidade, uma outra particularidade, é que na divisão inversamente proporcional, o menor número fica com a maior quantidade. Claro, a multiplicação tem que ser a mesma, então se o número é pequeno, para a multiplicação subir tem que ser o outro grande. Legal? Aprendeu? Viu como faz? Vamos resolver problema? Bora, vamos resolver problema. Olha só. 3 estudantes de arquitetura construíram uma maquete em conjunto e combinaram que o valor total gasto com a compra desses materiais seria dividido entre eles de forma inversamente proporcional ao número de horas que cada um trabalhou na elaboração da maquete. E aí a pergunta: qual é o x e qual é o y? Olha que questão curiosa. Ele deixou claro que é inversamente proporcional. Vamos entender a parte matemática, mas vamos entender também o critério estabelecido por eles. Grandezas inversamente proporcionais é quando aumenta uma e reduz a outra. Ou seja, quem trabalhou mais vai pagar menos. E quem trabalhou menos vai pagar mais. Essa é a ideia. Quem trabalhou muito paga pouco, quem trabalhou pouco paga muito. Percebeu? Legal. Isso é a ideia. Porque matematicamente falando, grandezas inversamente proporcionais são aquelas que deixam a multiplicação constante. Ou seja, quando você pega o valor vezes o tempo, o resultado é constante. Aqui entra a matemática. Inverso, multiplicação constante. Valor vezes tempo. Então vamos lá. Valor do Bruno vezes o tempo do Bruno deu 2.000. Portanto, o tempo do Eduardo vezes o valor do Eduardo também tem que dar 2.000. Logo, o valor de x é 2.000 sobre 25. 2.000 dividido por 25 dá 80. Portanto, R$80 pagou o Eduardo. E o Flávio? 125 dinheiro pelo tempo tem que dar 2.000 também. Legal? Dinheiro vezes o tempo, ou tempo vezes o dinheiro, dá 2.000. Nesse caso, o número de horas é 2.000 dividido por 125. Quando você faz 2.000 dividido por 125, deixa resultado 16. R$80 e 16 horas
valor que aparece aqui na letra B, perfeito? Verificou a ideia da grandeza inversamente proporcional? Bora, mais uma então, olha só. As idades de 3 irmãos encontram-se na razão 4, 6 e 8. Sabe-se que a soma das idades é 180 e o irmão mais velho tem quantos anos então? Letra A, B, C, D ou E. Então, peraí. A, olha só, está na razão 4, 6 e 8. Significa dizer então que A, quando dividido por 4, dá o mesmo resultado que o outro irmão B dividido por 6, que por sua vez vai dar o mesmo resultado que o irmão C dividido por 8. Lembra da aula passada? Se A está para B, assim como C está para D, eu posso usar a propriedade que diz assim, ó, A mais B mais C está para 4 mais 6 mais 8. A soma das idades é 180, que está dividido por 18. 180 dividido por 18 dá 10. O irmão A, quando dividido por 4, dá 10. O irmão B, quando dividido por 6, dá 10. E o irmão de idade C, quando dividido por 8, dá 10. Repare, A é 10 vezes 4, 40. O B é 10 vezes 6, 60. E o C é 10 vezes 8, 80. O maior e o mais velho tem 80 anos, perfeito? Eu quero deixar essa questão registrada aqui justamente para lembrar o seguinte, se ele não fala nada, é diretamente proporcional. Então essa história, está na proporção, é proporcional, é diretamente proporcional. O inverso, ele sempre vai justificar, beleza? Vamos para mais uma? Olha só, uma equipe com 3 funcionários A, B e C desenvolveu um projeto, ao término do qual recebeu como bônus 30 dias de folga, para serem divididos proporcionalmente ao número de horas trabalhadas por cada funcionário envolvido no projeto. Então, peraí, você fez o projeto e entregou e ganhou 30 dias de folga. E esses 30 dias vão ser divididos proporcionalmente. Tá, ele não falou nada. É diretamente ou é inversamente proporcional? Por que não é inverso? Pensa você. Quanto mais a pessoa trabalhou no projeto, ela tem direito a mais férias ou menos férias? Mais férias, então é direto. É verdade. O inverso é quando você aumenta um e diminui o outro. Ou seja, aquela pessoa que trabalhou mais irá descansar menos. Legal? Muito bem. Se é diretamente proporcional, maravilha, vamos pensar o seguinte, olha, 30 dias são basicamente 30 vezes 24 horas. Portanto, eles têm direito a 720 horas de descanso. Legal? Bora lá. O funcionário A vai ganhar suas férias proporcional a 50. O funcionário B vai ganhar suas férias proporcional às horas 30. O funcionário C vai ganhar suas férias proporcional a 20. Lembrando que A mais B mais C é a soma da folga. 50 mais 30 mais 20 é a soma das horas trabalhadas. Eles vão ganhar 720 horas de folga para um projeto que teve 100 horas trabalhadas. Portanto, a divisão tem que dar 7,2. Legal? Pegue as horas do A e divida por 50. Tem que dar 7,2. Pegue as horas de B e divida por 30. Tem que dar 7,2. E as folgas do C, quando dividido por 20, também tem que dar 7,2. Ou seja, 50 vezes 7,2 vão ser 360 horas para o A, que dividido em 24 são 15 dias. O B vai ganhar 7,2 vezes 30. Quando você faz 7,2 vezes 30,
são 216 horas. 216 horas vão ser em dias 9 dias. E o C é 7,2 vezes 20. 7,2 vezes 20 são 144 horas, que em dias são 6 dias. Perfeito? Então tá repartido aí. 15, 9 e 6 é essa quantidade de dias de folga aí. Maravilha? Legal? Então entenda, se não falar nada, é basicamente diretamente proporcional. O inverso, ele é obrigado a te falar, beleza? Já já eu volto com mais conceitos de proporcionalidade. Fica comigo, tá? Até já. Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.